93 anos de história do futebol de Diadema. O historiador Írio Marega resgata toda a tradição do futebol da cidade numa publicação lançada no Clube Democrático em Piraporinha, Diadema. Nino, o que representa essa história representada aqui pelo Írio para o Clube Vila Alice? Vocês se enxergam bastante dentro desse livro? Conta pra gente o que é mais representativo para vocês nessa obra hoje inaugurada aqui em Diadema. Eu acho muito importante e acho que Diadema estava devendo isso aí, né? E graças a Deus o Írio aí teve essa ideia. E é um prazer para nós do Vila Alice e acho que todos os clubes que também faz parte desse livro, poder ter sua história contada aqui, cara. Daniel, o que representa para você, que é um cara que guarda a memória do futebol de Mauá, principalmente, ver o Írio lançando esse livro de tanta pesquisa e tantos dados importantes para a história do futebol diademense? Com esse trabalho, com essa obra maravilhosa, o Írio nos estimula, né, em cada cidade da região, a copiar no bom sentido o trabalho que ele tem feito aqui em Diadema, acaba se transformando numa obra referencial para nós da região, que já temos o saudoso Pascoalino, temos o Ademir Médici, temos o Luiz Romano em São Caetano, e agora com o Írio aqui em Diadema, que nos dá esse presente, né, para nós que compreendemos a história do futebol amador, mas não só como a história do esporte, mas como a história da própria cidade de Diadema, que esse livro retrata. Então, para a gente é muito importante, como referência, como estímulo e, acima de tudo, né, como uma obra que eu não vejo a hora de chegar em casa para começar a folhear e me deleitar com essa maravilha produzida pelo colega Írio, né? Osmir, o que representa para a entidade que você coordena, o Centro de Memória, ter toda a história do futebol diademense, que é muito vasta, registrada agora numa publicação do Írio Marega? Obrigado primeiro, né, por essa oportunidade, Reinaldo. A gente trabalha lá no Centro de Memória com algumas linhas, né, sobre essa questão da história da cidade, né? Nós temos uma história oficial e nós temos uma história que é contada pelos personagens que não são conhecidos, né, com as pessoas comuns da cidade, né? A gente trabalha com algumas entrevistas das pessoas antigas da cidade, né, a história oral da cidade. E esse registro que o seu Írio está fazendo é super importante, não só para o Centro de Memória, mas para a cidade como um todo, né? Porque esse é o tipo de trabalho que a gente precisa apoiar, né? O seu Írio, ele tem uma pesquisa de muitos anos aí, como a gente sabe que o seu Walter tem e outros memorialistas da cidade. A gente está ali para dar o apoio, todo o apoio possível para esse tipo de trabalho, para essa história que precisa ser trazida, que não é só a história oficial, a história, né, dos grandes personagens que a gente já conhece, mas daquelas pessoas que estão ali construindo a história da cidade, que estão fazendo muito pela cidade e precisam ser reconhecidas. Eu acho que o trabalho dele é muito importante nesse sentido. Eu queria primeiro que você contasse, Írio, tudo que você precisou superar para chegar à edição desse belíssimo livro. Parabéns. Olha, o trabalho de uma pesquisa, ela é desafio em cima de desafio, porque nós estamos documentando fatos que aconteceu. Por exemplo, é diferente a gente escrever um livro de autoestima, um livro espiritual, por exemplo, um enredo de uma novela, é tudo na imaginação. Agora, você fazer um documentário de uma cidade nova como Diadema e sabendo que o futebol, ele já estava organizando. Então esse livro é mais uma provocação de valorizar os esportistas anônimos que fizeram a história de Diadema. E 90% estão vivos, né? Então isso que é importante, valorizar a nossa raiz. Então, poder documentar isso é um privilégio para poucos, né? Agora, Írio, um aspecto interessante, o futebol, seja o profissional ou amador, tem uma tradição
de registro oral, né, dos seus campeonatos, principalmente no amador. Como fazer isso de forma literária, traduzir isso em escrita? Olha, aí, por exemplo, eu sou muito detalhista e no site do livro estão 901 campeonatos, as classificações. Aí você tem que ir na liga, documentar, às vezes as súmulas somem. Mas foi um desafio que eu falo para você com toda certeza. Diadema hoje está registrado todos os fatos esportivos. Então, eu estou dando de presente para Diadema, né? E o desafio foi grande. E agora, Írio, quem está acompanhando a Master Sport, o esportista, como vai poder adquirir o seu livro? Olha, no momento eu fiz 200 exemplares. Então, praticamente, o primeiro lote vai ser para os esportistas. E depois a gente vai deixar em alguns lugares da cidade para ser revendido, né? A minha esposa... Parabéns, Maria. Obrigada, obrigada. Como é para a esposa esse apoio, que com certeza foram muitas horas e horas de trabalho duro. E nessa hora a esposa tem que estar ali do lado para poder ser a grande parceira, né, nesses momentos. Exatamente. É uma função. Ser esposa é uma função. E valeu a pena. Com certeza. Só a alegria dele, né, já vale, compensa tudo já. Muito obrigado, parabéns pela obra, viu? Olha, concluindo, eu estou realizando um sonho de poder documentar a nossa história. Então, é um dos... Foram 42 anos de pesquisas. 42 anos, muito trabalho, muita dedicação. Então, ele merece isso, essa homenagem. Uma vida inteira em prol da pesquisa no futebol. Tá aí, Írio Marega é personagem do grande ABC Alex Ricardo.